Graça e paz, meus irmãos, boa noite. Que bom que podemos estar juntos mais uma vez para podermos cultuar ao Senhor, servir e adorar ao nosso Deus. Eu quero te convidar para orar comigo, aí junto com a sua família, onde você se encontra. Ore comigo para que Deus possa abençoar e que nós tenhamos um culto abençoado e que o Senhor possa falar ao nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, que essa noite seja uma noite especial, em que o Senhor fale conosco, que o Senhor fale ao nosso coração e que a Tua palavra seja presente em nós, que os louvores ao Senhor sejam entoados e que o nosso coração se alegre na Tua presença. Nós te oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém, Pai. Meus amados, eu quero convidar você a estar louvando ao Senhor, a apresentar diante do Senhor o seu cântico de louvor, a sua alegria. No decorrer dessa semana, numa das devocionais, eu falei sobre a importância de contarmos os feitos do Senhor e desafiei a igreja a falar, a contar as bênçãos, e foram muitas as bênçãos que foram contadas naquele dia. Lembrando de tudo que Deus tem feito por nós, eu quero te convidar a louvar conosco. Quero chamar o nosso Ministério de Louvor, que vai nos estar conduzindo em adoração ao Senhor nesse momento. Louvemos e adoremos ao Senhor. Amém? Vamos iniciar o nosso momento de louvor ao nosso Senhor, que é um Deus que não é só um Pai amoroso, mas que também é um Filho que se entregou e que sabe exatamente nossas dores que nós vivemos aqui nessa terra. E também é Espírito, o Espírito de Deus que nos guia para a verdade, que consola os nossos corações. Eu convido você para nós louvarmos juntos esse Deus que é 3 em 1, esse Deus maravilhoso que cuida de nós na nossa integralidade e conhece todos os aspectos das nossas vidas, nossas necessidades, e nos abençoa e cuida de nós. Amém? Veja o amor do Pai, mistério que eu não posso entender. Quão grande é o seu amor e o quanto nos deseja. As coisas desse mundo não são nada diante dele. Pai infalível, o que se compara a ti? Veja, Filho de Deus, o leão e o cordeiro dado a nós. O Verbo se encarnou, Salvador da minha alma. Sofreu por tanto amar a humanidade, no seu sangue a salvação. Jesus Messias, o justo se entregou. Não foi o fim, ele ressuscitou. Canta minha
comigo está o Espírito queimando em meu ser, amigo e protetor que me leva à verdade. Traz luz ao meu perdido coração, até meu tempo aqui funda. Ó Santo Espírito, teu reino quero ver. Ó Santo Espírito, faz em mim o teu querer. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta sua alma, canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão Amém? A Bíblia diz, lá no Cântico de Maria, em Lucas, que a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Deus, meu Salvador, seu Salvador, nosso Salvador. Vamos continuar louvando esse Deus que nos resgatou, que nos atraiu para perto dele, nos convenceu com seu amor maravilhoso e irresistível e nos trouxe para a sua glória. Amém? Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, a sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Cante aí de casa. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Nós não merecíamos, Senhor, e merecida vida de graça recebi, por sua cruz da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava
estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Que amor maravilhoso, Pai. Obrigado, Deus. Quebrantado por seu amor. E é sobre essa graça maravilhosa que nós devemos viver dia após dia, esperando o dia em que nós estaremos face a face com o nosso Deus. Aguardo o dia que verei no céu a luz mais forte que o sol, e o céu se abrir e ver descer Jesus em majestade, força e poder. Tristeza e choro não existirão, sofrer e morte lá não entrarão. Na eternidade com meu Salvador, pra sempre adorarei ao meu
escuro véu. Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São os terrestres esplendores, mas contemplo meu Meu coração deseja vê-lo em sua presença, pra sempre estar. Aguardo o dia em que ele vem. O Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo em sua presença, pra sempre estar. Aguardo o dia em que ele vem nos Senhor Pai, e enquanto nós aguardamos, Deus, nós clamamos por misericórdia do Senhor, Deus. Que nunca nos falte, Deus, cânticos nos nossos lábios, Pai. E que mesmo diante dos sofrimentos, das angústias da vida, Pai, nós consigamos encontrar em Ti, Deus, o renovo, Pai, a restauração que nós precisamos para viver dia após dia, Deus. Que nós vivamos, Deus, convictos, Pai, de que em cada amanhecer, Pai, as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós, Senhor Deus. Que cada noite dormida, Pai, nossas, Deus, e também dos nossos familiares, dos nossos, Pai, seja uma noite de restauração, Pai, física, Deus, espiritual, Pai, da nossa saúde, Deus. E que nós consigamos enxergar, Deus, a Tua glória, Deus, a Tua mão cuidadosa sobre nós, dia após dia, enquanto nós aguardamos o dia e que nós estaremos com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Tendo louvado ao Senhor, tendo cantado a Ele louvores e adorado o nome do Senhor, eu quero convidar você agora a orar mais uma vez para meditarmos na palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, torna clara ao nosso coração a Tua palavra. Revela-nos a Tua vontade por intermédio da palavra do Senhor. Esse é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém, Pai. Eu quero convidar o irmão a abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo de número 11, no verso 13 até o verso de número 16. Hebreus, capítulo 11, do verso 13 ao 16. A palavra do Senhor nos diz assim: todos estes ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperaram eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade. Amém? Nós temos tratado nesses últimos dias sobre pessoas que nos inspiram,
Pessoas que nós podemos olhar para a história delas e trazer lições preciosas para nós. Nós vivemos um tempo em que existem muitos super-heróis, existem muitas pessoas que são admiradas e que são seguidas e que os seus seguidores imitam as suas posturas, comportamentos, atitudes e assim por diante. Pensando nisso e olhando para a Escritura, nós temos pessoas também que podem nos inspirar. Nós já falamos sobre Abel, que nos inspira a adorar pela fé. Já falamos sobre Enoque, que nos inspira a caminhar com Deus pela fé. Já falamos sobre Noé, que nos inspira a servir ao Senhor pela fé. No domingo passado falamos sobre Abraão, que tem uma fé exemplar, que é chamado de o pai dos que creem, o pai dos fiéis, e a sua fé nos é estimulante. Nós aprendemos com ele, também com sua esposa Sara, a vencer a incredulidade, a olhar para o invisível, a enxergar o que é invisível, a trabalhar com as improbabilidades, a trabalhar com Deus, sabendo que no Senhor, às vezes, o impossível é o que nós temos que buscar. Aprendemos com essas pessoas e somos inspirados. Esse texto que acabamos de ler é a sequência e uma espécie de resumo que o autor de Hebreus faz para falar dos patriarcas, os nossos pais na fé. E os patriarcas, eles nos servem de exemplo, eles nos servem de inspiração para uma fé que não recua, uma fé que não retrocede. Se você se lembra, numa das nossas pregações introdutórias desta série, nós falamos sobre o capítulo 10 de Hebreus, o verso 39, que diz que nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que avançam pela fé. Porque Deus não se agrada daqueles que retrocedem. E é exatamente acerca disso que esse texto trata, de pessoas que não retrocederam. A fé destes patriarcas, ela é marcada, caracterizada, é uma fé dominante. A fé desses patriarcas, ela é dominante, mostra como eles perseveraram até o fim da vida. É uma fé que é regrada pela continuidade, pela constância. Estes homens e mulheres serviram ao Senhor, amaram ao Senhor e andaram com o Senhor e jamais recuaram, mesmo diante de situações e circunstâncias em que o improvável estava operando, que era necessário agir contra a esperança, como diz Paulo acerca de Abraão, lá em Romanos, no capítulo 4, diz que Abraão creu contra a esperança. E quando até mesmo a esperança deixou de existir, Abraão creu. Ou seja, a fé é uma marca característica, dominante destes patriarcas. E não por um período da vida, mas por toda a sua vida. Talvez eu e você conheçamos mais de uma ou duas pessoas que não conseguiram ao longo da sua vida terem esta fé caracterizada por essa constância, essa permanência, e que recuaram e que retrocederam. Como é que nós poderíamos então resumir esta fé atuante dos patriarcas? Como é que nós poderíamos avalizar e analisar a fé desses nossos pais? Talvez nós possamos resumir a fé, essa fé dominante que eles tiveram, em uma frase. Poderíamos dizer que eles tinham um tipo de fé que nos faz viver a antecipação do reino celestial de Cristo. Esses homens, eles tinham um tipo de fé que os capacitava a viver uma antecipação do céu. Eles tinham uma fé que era capaz de fazê-los
pensar não nas circunstâncias desta vida, mas a enxergar além dela, a perceber que a vida não se resume a esse tempo aqui, mas que de fato o que vale, o que é determinante é o que nós aguardamos no Senhor. Então, eu poderia dizer que o escritor aos Hebreus, ao fazer este resumo da fé dos patriarcas, ele está querendo que nós entendamos que estes homens, eles tinham um tipo de fé que os fazia viver a antecipação da glória. Eles viviam na terra, eles viviam os dilemas da vida pecadora, eles viviam os dilemas das nossas limitações enquanto vivendo neste mundo caído, mas viviam na expectativa, na esperança da eternidade. E é interessante observar que o texto, ele caprichosamente nos mostra que ainda que Deus tenha dado aos nossos pais apenas uma antecipação da sua graça, apenas uma antecipação do seu favor, embora Deus tenha dado a eles apenas um vislumbre do que viria, embora eles não tivessem a totalidade do que Deus tinha para eles, ainda que tivessem uma imagem vaga do que o Senhor havia prometido acerca do Filho, eles ficaram satisfeitos e nunca retrocederam, nunca decaíram da fé. Embora eles não tivessem a ideia total, eles sabiam que Deus é fiel e o que Deus havia falado haveria de se cumprir. Eles viram o reino espiritual de Cristo, mesmo que de longe, mas de longe eles contemplam, de longe eles observam. O texto diz que de longe eles saudaram, de longe eles puderam contemplar a promessa. No entanto, mesmo sendo de longe, eles não desistiram, eles perseveraram até o fim. E isso precisa ser um contraponto para nós. Nós que somos da nova aliança, como nós estudamos na quinta-feira, nós que somos da nova aliança, nós temos não a sombra, nós não temos apenas um relance, nós temos a concretização, nós temos a presença de Cristo, aquilo que fora prometido, que era uma expectativa, realizou-se. E se eles, apenas com antecipações, apenas com uma vaga imagem, nunca retrocederam, nunca recuaram, isso exige de nós um comportamento diferente, isso exige de nós uma postura diferente. Recuar é um sinal de uma absoluta incredulidade, especialmente para nós que temos o privilégio de viver na nova aliança. Nós que vivemos o tempo em que podemos contemplar a promessa de Deus. Recuar, retroceder é a demonstração de uma incredulidade absoluta. Esses pais, esses patriarcas, com a sua fé que não recua, eles fazem para nós essa advertência. Eles nos inspiram a permanecer firmes, porque embora eles tivessem menos possibilidade, tivessem menos conhecimento e apenas saudassem de longe as promessas de Deus, permaneceram firmes. E por isso o próprio escritor aos Hebreus vai dizer no capítulo 12 que somos cercados por uma nuvem de testemunhas. Eles estão testemunhando, estão assistindo. Essa é a ideia que o texto passa para nós, que como se estivessem num estádio, eles estão torcendo por nós. E talvez nós não tenhamos a consciência disto, de que nós possuímos mais recursos. A lei agora está gravada não em pedras, mas em nosso coração. O perdão agora é absoluto, é real.
Nós temos a concretização de muito das promessas, nos resta a concretização final, o dia de Cristo, o dia da manifestação do Filho, mas nós já temos muitas das promessas, a presença contínua do Espírito Santo, que para eles não era ainda uma realidade, o Espírito habitava e saía, ele não era permanente no coração das pessoas, dos servos de Deus. Por isso Davi várias vezes ora dizendo, não retires de mim o teu Espírito, porque o Espírito era passageiro, ele ainda não havia sido dado à igreja, mas em Atos ele foi dado à igreja, ele foi derramado à igreja. Hoje nós temos essa concretização da promessa, e se eles não recuaram com tão pouco, nós que hoje temos mais, não temos o direito de recuar. Nós não temos o direito de retroceder, uma vez que essa nuvem de testemunhas está à nossa volta, nós não podemos retroceder. Isto colocado, nós podemos aprender um princípio básico para vivermos pela fé como eles, para vivermos pela fé sem recuos, ainda mais considerando o que somos, o que temos e a maneira como somos mais privilegiados por termos a concretização da promessa em nós. E o princípio é simples. Nós só seremos capazes de ambicionar o céu quando formos capazes de renunciar o mundo. Eu quero repetir para ficar bem claro. Só seremos capazes de ambicionar o céu quando formos capazes de renunciar o mundo. Não há outra forma, meu irmão, não há outra maneira, minha irmã, de nós ambicionarmos o céu, a não ser recuando e renunciando o mundo que nos cerca. Para isso nós precisamos estabelecer algumas regras, alguns compromissos que precisam ser parte prática, atuante da nossa vida. Aprender com estes homens e mulheres. Primeira regra, que embora esses homens tivessem saboreado as promessas, apenas saboreado, sentiram-se felizes com a sua doçura e rejeitaram com desdém tudo o que havia no mundo. A regra número 1 é agir como Paulo. É considerar todas as coisas como perda por causa de Cristo. Nós precisamos aprender, meus irmãos, que temos que renunciar o mundo se nós queremos o céu. Não estou dizendo que nós devemos abandonar tudo, largar os empregos, largar o nosso trabalho não é isto. É questão de amar. É questão de colocar o coração. É aquilo que tem nos chamado a atenção, aquilo que tem nos consumido, aquilo que tem sido objeto do nosso verdadeiro amor. O que é que de fato é o objeto do nosso amor? A Escritura nos diz que devemos amar a Deus acima de todas as coisas, que devemos amar ao Senhor acima e além de qualquer coisa. Essa deve ser a postura, essa é a regra de número 1. Se nós quisermos ambicionar o céu, nós temos que ser capazes de renunciar ao mundo. E só conseguiremos fazer isto quando entendermos, quando saborearmos as coisas do céu, e apenas com esse pequeno deguste sermos capazes de desdenhar daquilo que o mundo nos oferece. Certa vez Moisés é questionado e a Escritura nos diz que os judeus, os israelitas que saíram do Egito, estavam com saudades das cebolas, do alho do Egito. Nós não podemos e não devemos ter saudades do mundo. Nós precisamos entender que precisamos renunciar,
considerar como escória, considerar como lixo e pensarmos nas coisas que é do alto, porque é lá que Cristo está, lá é a nossa habitação, lá é o nosso lugar, é lá que nós devemos ter o nosso foco. Então a regra número 1, para sermos capazes de ambicionar o céu e desprezar o mundo, é saber que nós não podemos saborear o mundo e saborear o céu, ou um ou outro. O apóstolo João vai dizer isto: ou você ama a Deus ou você ama o mundo. O amor aos dois é improvável, é impossível. Então lembre-se disso, meu irmão, minha irmã, que estes homens e mulheres, embora tivessem saboreado apenas uma pequena porção das coisas celestiais, esse pequeno deguste foi suficiente para eles entenderem o quanto o céu é melhor. E por isso eles tinham as suas vidas normais, trabalhavam, cuidavam das suas vidas, cuidavam dos seus negócios, cuidavam das suas lidas diárias, mas sem perder de vista que isto não é a razão da sua existência, que a vida só faz sentido pensando no céu. A regra de número 2, para que nós possamos ser capazes de ambicionar o céu e sermos capazes de renunciar ao mundo, é perceber-se como peregrino. Essa é uma linguagem muito bonita que a Escritura usa, que o escritor aos Hebreus usa aqui, que Pedro usa essa linguagem de forma muito linda, dizendo que nós somos peregrinos por aqui, que nós estamos de passagem, que esta não é a nossa pátria, essa não é a nossa casa. Quando o texto nos diz aqui que eles se consideravam peregrinos, não é que eles eram considerados, mas eles se consideravam, eles viam a si mesmos como peregrinos. Eles se entendiam como peregrinos. E isso faz toda a diferença e faz todo o sentido, porque ao verem-se como peregrinos, é evidente que a mente deles não se fixava nesse mundo. E é interessante observar que eles estavam se considerando peregrinos na terra da promessa. Não é que eles estavam se considerando peregrinos porque estavam a caminho da terra da promessa. Não, eles já estão em Canaã, a terra que Deus prometeu a Abraão. Abraão chegou ao lugar. Deus disse para ele: sai da sua terra, da sua parentela e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Ele chegou nessa terra, ele fez ali a sua tenda, fez ali a sua morada. Mas mesmo estando na terra que Deus prometeu, ele se considera peregrino, porque o seu coração, a sua mente, fixou-se não neste mundo, mas elevou-se, olhou para o alto, porque é lá que Cristo está, e não aqui. Ao se considerarem peregrinos, eles estão demonstrando que possuíam uma pátria que é superior, uma pátria que está além, é uma pátria que vai além do que eles estão vendo. Eles não estão pensando que são deste mundo. Assim como o Senhor Jesus disse a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Eles estão contemplando um lugar que é permanente e não um lugar que é transitório. Quando Pedro escreve a sua carta, ele escreve aos crentes, aos peregrinos que estão na dispersão. Essa tem que ser uma visão nossa. Nós temos que nos ver como peregrinos, porque se não nos enxergarmos como peregrinos, nós fixaremos morada. Nós lançaremos o nosso coração, nós firmaremos o nosso coração aqui, na terra, quando na verdade o nosso coração tem que estar no Senhor. Paulo aos Colossenses é muito claro, para não olharmos para as coisas da terra, mas olharmos para o alto, onde Cristo está.
muito das nossas angústias, muito das nossas ansiedades, muito dos nossos sofrimentos, e meus irmãos, está no fato de não nos considerarmos peregrinos. A terceira regra para sermos capazes de ambicionar o céu e renunciar o mundo diz respeito à facilidade que eles tinham de voltar, mas não voltaram. A terceira regra é saber que o caminho é para frente e não para trás. Jacó, Isaac, Abraão, eles eram originários da Mesopotâmia. Eles podiam voltar. O texto diz que eles podiam voltar. Mesmo sabendo que podiam voltar para a sua terra, eles insistiram em ser peregrinos. Mesmo sabendo que poderiam recuar. Mesmo sabendo que a terra que eles deixaram era mais atraente, era mais desenvolvida culturalmente, era mais desenvolvida economicamente, mesmo sabendo que havia uma terra mais atraente de onde eles saíram, eles voluntariamente decidiram não voltar. Voluntariamente eles se baniram daquela terra. Voluntariamente eles derrubaram as pontes que levavam para trás. O que acontece muitas vezes, meu irmão, minha irmã, e que nós não conseguimos repudiar o mundo, é que nós não destruímos as pontes. Nós mantemos o caminho para o mundo, mantemos o caminho pavimentado. Nós não temos coragem de voluntariamente nos banirmos e não mais nos considerarmos deste mundo. Nós mantemos alguns laços, como que se disséssemos, se não der certo aqui, eu volto. E agimos muitas vezes figurativamente como a esposa de Ló e olhamos para trás. E olhar para trás é um sinal de incredulidade, um sinal de fraqueza. Eles repudiaram a terra. Voluntariamente, eles decidiram que não retornariam ao ponto de onde Deus os tirou. O escritor aos Hebreus, no outro lugar, vai dizer que aqueles que retrocedem são como o cachorro que volta ao vômito. Nós precisamos entender isto, irmãos. Se nós queremos de fato ambicionar o céu e renunciar o mundo, nós temos que entender que o caminho da volta não existe. É o caminho daqui para frente. Eu tenho que romper com os meus laços do mundo. Eu tenho que cortar os meus vínculos. Se for o caso, eu tenho que substituir amizades, eu tenho que substituir contatos, eu tenho que mudar de ambiente, porque eu não posso mais ser atraído por aquela terra. Eu não posso mais continuar pensando naquela terra. Aquela terra faz parte do tempo em que eu não conhecia o Senhor. Então, meus irmãos, o que faz com que a fé destes homens e mulheres seja uma fé que nos inspira é que eles jamais retrocederam. E por que nunca mais retrocederam? Porque eles foram capazes de ambicionar o céu e renunciar o mundo. E olha que coisa maravilhosa que acontece com eles. Diz o versículo 16, que o Senhor não se envergonhou deles. O Senhor não se envergonhou deles. Isso é um sinal de honra. Isso é um sinal de uma grande honra. Quando o Senhor se faz conhecido através do nome dessas pessoas, Deus vai ser conhecido na história como Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Deus se deixa ser identificado por eles. Deus passa a ser o seu Deus, a ponto de eles darem às pessoas a noção de quem é Deus. De que Deus você está falando? Eu estou falando do Deus de Abraão.
Deus está sendo distinto dos ídolos daquela terra. De que Deus você está falando? Eu estou falando do Deus de Jacó, do Deus de Isaac. Quando Moisés vai ao Egito, quando ele é chamado pelo Senhor, ele diz: Senhor, mas eu vou chegar lá no Egito e há tantos deuses no Egito, e eles vão me perguntar: quem te enviou a nós? O Senhor diz: tu dirás assim, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus dos teus pais. Olha a honra que Deus concede a estes homens. Mas não porque eles eram bons, não porque fizeram alguma coisa, mas por causa da fé. Por causa da fé que eles possuíram. Essa fé fez com que eles nunca retrocedessem e Deus se agradou deles, como o Senhor diz no capítulo 10, no verso 39, que o Senhor se agrada daqueles que não retrocedem, que o Senhor tem alegria naqueles que não retrocedem. Que privilégio eles tiveram. Enquanto almejavam uma pátria superior, Deus os incluiu no número dos cidadãos que habitam a cidade celestial. Eles agora fazem parte dessa cidade celestial. E eu quero concluir dizendo a você, meu irmão, minha irmã, você que nos assiste, que nos acompanha nessa noite. Não há lugar para nós entre o número dos filhos de Deus, a menos que renunciemos o mundo, a menos que ambicionemos o céu. Não haverá herança, a menos que sejamos peregrinos, a menos que sejamos servos do Deus vivo. É interessante que o Senhor Jesus, lá no livro de João, é retratado quando os judeus, os fariseus, questionam acerca da sua vida, do seu ministério. Ele diz: eu não sou Deus de morto, eu sou Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. O Deus vivo se manifestando e se identificando com estes homens por causa da sua fé. Eu quero estimular você nessa semana a agir pela fé, a viver pela fé e a não recuar jamais, aprendendo e pedindo ao Senhor em oração a ambicionar o céu e a renunciar o mundo. Eu quero convidar você a orar. Quero convidar você a colocar o seu coração na presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor pela Tua palavra, pelo exemplo de vida que estes homens nos traz. E nos ensina, assim como eles, a ambicionarmos o céu e a renunciarmos à terra. Que o Senhor nos ajude e nos mova o coração nessa direção. No nome de Jesus. Amém. Antes de terminar, eu quero que os irmãos estejam atentos ao nosso grupo, você que é membro da nossa igreja, que nós estaremos colocando todas as informações de como nós iremos proceder. Amanhã começa o novo decreto e todas as informações, tudo que é preciso para que os irmãos entendam o funcionamento da igreja nesse momento, estarão sendo postadas no nosso grupo e todas as informações estarão ali para que ninguém fique sem a informação correta. Então estejam muito atentos, a partir de amanhã nós vamos começar a colocar as informações para que fique tudo bem esclarecido, para que nós possamos recomeçar as nossas programações no templo. Que Deus possa nos abençoar, nós vamos orar mais uma vez e assim já estaremos concluindo. Pai, em nome de Jesus, obrigado porque poderemos recomeçar nossas atividades, poderemos, mesmo que num grupo menor, estarmos reunidos na casa do Senhor. Que o Senhor possa abençoar e que esse calor, essa comunhão possa continuar e nós sejamos fervorosos na fé e no servir ao Senhor. Não permita, Pai, que as dificuldades e as angústias que temos vivido nesse tempo nos faça retroceder, mas nos dê este tipo de fé que não retrocede, esse tipo de fé que não olha para trás, mas que avança
rumo à nossa herança no Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a consolação do Espírito do Senhor sejam sobre nós hoje e até a volta de Cristo Jesus. Amém, Pai. Deus abençoe e tenham todos uma boa noite.